essa experiência a gente vai falar a respeito de magnetismo. Aqui a gente simplesmente vai fazer uma experiência com um pratinho relativamente fundo, a gente tem um pedacinho de cortiça e com esse alfinete o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai passar aqui num determinado ímã numa certa orientação. Com isso a gente vai magnetizar esse alfinete. Feito isso, a gente aproxima e repousa esse alfinete ali naquela cortiça. Nota que ele de alguma forma busca uma certa orientação. E a gente sabe que essa orientação está apontando aqui em direção ao norte. Nessa experiência, a gente vai simular a experiência de Ørsted, só que utilizando como nossa bússola aquela bússola caseira que a gente acabou de criar. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho aqui um arame e uma pilha comum. O que eu vou fazer é o seguinte, num dos polos eu encaixo essa extremidade, no outro eu fecho esse circuito aqui. Com isso vai começar a passar uma corrente por esse arame. Bem, a gente nota o seguinte, ali aquela bússola está tendo uma orientação para o norte, né? Ao fechar esse circuito aqui, você vê que imediatamente a gente já vê uma diferença. Ó. Retirei, ela volta para o norte. No momento que eu fecho o circuito, muda a orientação. Bem, vamos continuar agora com essa experiência em que, ao fechar o circuito, a gente viu que mudava essa orientação ali da nossa bússola. Só que agora, vamos pensar como é que está a orientação dessa bússola com relação a essa corrente que está passando aqui nesse arame. Então, de novo, quando eu fecho aqui, eu observei aquela orientação ali. Agora, se eu fizer isso aqui, a gente viu esse tipo de orientação. De novo, ou seja, o que a gente pode concluir a respeito dessa orientação? É isso que vocês vão ver nos fóruns. Bem, essa experiência aqui, a gente vai utilizar uma peça de acrílico. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de malha de ferro. Como é que a gente obtém isso daqui? A gente pega, por exemplo, de sobras de serralheria. E a gente vai utilizar isso aqui basicamente para estudar linhas de campo. Então, primeiro eu vou mostrar aqui um material que é um ímã, ok? E agora eu venho aqui por baixo dessa placa de acrílico e vou mostrar o seguinte, olha, vocês conseguem ver aqui essas linhas de campo? E se você notar aqui por cima, a linha de campo ela está saindo de um polo e entrando no outro. Ó. Então, ali no meio dá pra gente ver claramente aquelas linhas ali, ó, indo de um polo para o outro. Ó. Então a orientação que eu estou colocando é essa assim. Se eu agora fizer isso aqui, tem um efeito apenas de expulsão. Então eu tenho uma linha de campo aqui como se estivesse saindo desse ímã. Bem, posso reproduzir linhas de campo para um outro ímã qualquer, como por exemplo esse daqui, que tem uma certa simetria. Bem, mais uma vez, se eu pegar esse ímã e colocar nessa orientação assim, olha só como é que o efeito é bem evidente dessas linhas de campo. Dá pra gente estudar bem como é que está saindo, como é que estão se comportando aqui essas linhas.
Bem, agora eu altero a orientação e vou colocar em cima dessa forma. Ou seja, a gente deve ver umas linhas de campo entrando e saindo, ó. E no meio, novamente, ó, a gente vê uma extremidade ali saindo, a linha de campo, tentando entrar pelo outro lado. Isso daqui é interessante porque os alunos conseguem ver aqui, né, direitinho esse efeito do magnetismo. Então fica bastante evidente e bastante claro esse efeito. É claro que vocês poderiam conseguir uma limalha de ferro também utilizando bombril, por exemplo. Só que bombril, ele acaba que não fica uns grãos tão pequenininhos assim, então o efeito não é tão evidente. Mas a grosso modo poderia ser utilizado também. Bem, essa experiência é bem simplesinha. Bem, vocês estão vendo a princípio esse clipe estaria levitando, né? Está preso ali por um barbante, tem um suportezinho aqui, mas a gente vê o seguinte, tem um ímã aqui puxando esse clipe. Então é interessante que além dessa força aqui, que é a força, tem peso desse clipezinho, tenho aqui uma tensão também com relação a essa corda, e a gente nota, se eu pegar, por exemplo, uma outra superfície qualquer, passar aqui, não tem nada. Ou posso até brincar um pouco com isso. Então ele tem um efeito assim, em termos de visual, bem interessante, né? Apenas ilustrando essa atração da força magnética que está tentando compensar esse peso desse clipe e a tensão aqui dessa corda.